A gente vai voltar aqui conversando com o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, o médico Juarez Cunha, sobre os benefícios também e as perspectivas sobre a vacina contra a Covid-19. Olha, tá chovendo aqui de pergunta. Volta aqui para a nossa tela, doutor Juarez. Doutor Juarez, muitas perguntas. Vamos ver se a gente consegue responder todo mundo. Uma pergunta que eu tenho é uma dúvida minha. Em relação à gestante, a gestante ela pode tomar a vacina e qual é a vacina mais indicada em relação às que já existem aqui no nosso mercado? A Coronavac ou a AstraZeneca, qual é a mais indicada para ela? Ou ela não deve tomar? Não, eu acho que é importante, Neyara, a gente explicar um pouquinho mais sobre essa vacina. Até a semana passada, a recomendação de uso das vacinas Covid em gestantes era se a gestante tivesse também uma situação de risco, ou se ela fosse profissional de saúde, ou se ela tivesse comorbidade. E o que aconteceu agora nesses últimos dias, foi demonstrado, em especial aqui no Brasil, que a gestante, por si, já é um risco para a Covid. Então, nós temos tido mais morte de gestante, mais complicações na gestação, inclusive com mais partos prematuros. Isso fez com que o Ministério da Saúde modificasse a recomendação. Então, entraram as gestantes agora nesse grupo das comorbidades, numa primeira fase, a gestante com comorbidade, né? E numa segunda fase para todas as gestantes, será oferecido para todas as gestantes, claro que a partir dos 18 anos, que as vacinas são licenciadas a partir dos 18 anos. Então, a recomendação atual é de que a gestação é risco para a Covid e todas as gestantes, sim, devem ser vacinadas. Num primeiro momento, aquelas que têm comorbidades, que são doenças crônicas, que podem piorar a situação de Covid, e num segundo momento, mesmo sem comorbidade nenhuma, as gestantes todas são elegíveis para se vacinar. Em qualquer período da gestação, em qualquer semana da gestação, ou tem um período certo? Em qualquer período da gestação e qualquer das vacinas disponíveis, né? Essas vacinas, todas que nós temos, são vacinas seguras, a forma como elas são produzidas são muito parecidas com as vacinas que a gente já usa. Então, por que ainda não tinha uma definição tão incisiva antes? Porque os estudos que nós temos de todas as vacinas, nenhum estudo foi feito especificamente em gestante, até temos estudos atualmente acontecendo. Mas o que a gente viu até agora é que o risco para a gestante em relação à Covid é muito superior do que a população em geral, e os eventos adversos que a vacina pode causar são muito raros e, mesmo assim, gestantes que receberam vacina durante a gravidez não teve nada de intercorrência, não só para a gestante, como para o feto e para o recém-nascido. Então, vamos para outra pergunta. Pelo contrário, né? Também se espera, da mesma forma que a vacina gripe, né, que é recomendada para a gestante, que protege o neném nos primeiros meses de vida, isso provavelmente também vai acontecer com vacinas Covid. Vai proteger a gestante e proteger o nenê nos primeiros meses de vida. Ok, vamos para outra pergunta, doutor Juarez. O Herbert, do Distrito Industrial, ele pergunta o seguinte: qual é a vacina que é uma única dose? É a da Pfizer ou da Johnson & Johnson? É a vacina da Johnson & Johnson, né, ou Janssen, mas essa vacina nós não temos ainda disponível no Brasil. Ela já está, né, licenciada, liberada pela Anvisa, mas provavelmente teremos só no segundo semestre. Vai depender da possibilidade da Janssen poder distribuir a vacina o mais rápido possível, mas a previsão é segundo semestre. Ok, tem outra pergunta aqui. A pessoa diz que se chama Maluzinha e ela fala que a sogra tem 73 anos de idade, ela tomou a vacina e sentiu reação, se sentiu mal, tontura, vômitos e passou 2 dias assim. E agora ela diz que a sogra está com medo de tomar a segunda dose. Tranquilize a Maluzinha, ela deve tomar a segunda dose? Explique para ela se ela vai ter essa mesma reação ou pode ser que ela nem tenha mais reação, a sogra? Olha, então, primeiro, assim, as reações, como eu já falei antes, qualquer vacina pode causar reações adversas, né? Então, esse tipo de reação,
em especial as reações locais, que é comum acontecer, mas essas reações que a gente chama sistêmicas, né? Então, febre, mal-estar, dor de cabeça, pode ter náusea, dor no corpo, isso pode acontecer com qualquer das vacinas. Não é motivo para não fazer a segunda dose. Então, ter tido essas reações não significa que ela venha a ter na próxima dose, mas ela tem que fazer a outra dose para ficar protegida para a Covid, ainda mais na idade dela, que a gente sabe que a doença é uma doença que acaba sendo de maior risco em pessoas com mais idade. E nós já temos resultados mostrando aqui no nosso país que as vacinas diminuíram a doença e diminuíram as mortes de idosos. Então, é uma doença que a gente sabe da gravidade, que a gente sabe que a vacina pode proteger, então tem que fazer, mesmo que ela tenha um pouco de evento adverso, aí usar alguma medicação, né, para um analgésico antitérmico, se ela tivesse evento adverso. Mas faça a segunda dose, sim. Ok, mais pergunta aqui. Vamos tentar até ser mais rápido, doutor Juarez, para poder a gente conseguir responder a todo mundo, viu? Olha só, a outra pessoa também em relação ao sogro. Disse que ele tomou a primeira dose da Coronavac e depois ele testou positivo para a Covid. Isso vem acontecendo, assim, bastante. Ele pode tomar a segunda dose e depois de quanto tempo? A pergunta é do Joel, do bairro Mocambinho. Em Joel, isso é uma coisa que não aconteceu só contigo, né? Várias pessoas, isso aconteceu independente da vacina que é utilizada, porque só para a gente lembrar, quando a gente aplica uma vacina, tem um tempo para ela começar a dar proteção e ela se completa a proteção depois da segunda dose. Então, o que é esperado? Uma proteção, vamos dizer, dentro do máximo que a vacina vai proteger, em torno de 2 semanas após a segunda dose. Então, pessoas que fizeram a primeira dose podem sim ter a doença no intervalo. E isso não impede que elas façam a segunda dose, só que daí tem que esperar 4 semanas de intervalo depois da doença Covid para fazer a segunda dose. Para a gente finalizar, são muitas perguntas, mas assim, quem tomou a Coronavac precisa viajar para o exterior, por exemplo. A Coronavac ela não é aceita em países como nos Estados Unidos e na Europa. O que ele deve fazer? Tem que tomar uma outra vacina e pode tomar uma outra vacina ou não? Não é recomendado a intercambialidade de vacinas, né? Então, porque os resultados que nós temos são de vacinas do mesmo fabricante. E essas vacinas são tecnologias completamente diferentes, não tem como saber como essa pessoa vai ficar protegida ou mesmo sobre a segurança utilizando produtos diferentes, né? Provavelmente a Organização Mundial de Saúde vai colocar como uma regra não ficar definido por tipo de vacina, porque a partir do momento que tivermos a utilização em grande escala de várias outras vacinas, provavelmente vai ter uma decisão de que todas as vacinas que estão sendo utilizadas vão poder ser utilizadas como uma recomendação de um passaporte verde que eles estão chamando, né? Mas tecnicamente também a própria Organização Mundial de Saúde não considera essa restrição legal para nenhum país. Ok, então, obrigada, muito obrigada, doutor Juarez, pelas suas informações, pelo tempo que o senhor tomou aqui, que o senhor teve com os nossos telespectadores. Quero dizer que o doutor Juarez, ele está lá no sul, em Porto Alegre, né, e tirou um tempinho aqui para falar com a gente. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, então entende tudo sobre esse assunto. Ele e todo o corpo, né, da sociedade, eles estão aí sempre estudando e pegando informações sobre imunizações, e não só em relação contra a Covid-19, mas também outras vacinas. Muito obrigada, viu, doutor Juarez? Espero contar mais vezes com o senhor. Eu que agradeço, Nayara. Sempre é um prazer falar com vocês e lembrar a todo mundo, vejam quando que é o seu momento de vacinar, né? Porque a vacinação segue regras diferentes em cada município, cada estado, e continuam se cuidando, usando máscara, lavagem de mãos, distanciamento entre as pessoas, evitar aglomeração, que isso salva vidas. É isso aí. Muito obrigada. Uma boa tarde para o senhor.